vamos terminar o bate-papo com a conselheira do Tribunal de Contas, vice-presidente do TCE, Doris Coutinho, sobre ouvidorias públicas e análise que ela fez da tese que defendeu há poucos dias, o programa de doutorado em desenvolvimento regional da Universidade Federal do Tocantins. Quando a gente fala em providências que podem ser adotadas, nós estamos falando em como cumprir a lei, não é? Sobre ouvidorias públicas? Exatamente. E esses 100 e tantos municípios que a senhora identificou como não estão fazendo, têm responsabilidades a cumprir. Sim. Então, qual a primeira coisa que deve acontecer? Sim. Se provocar? A conscientização do gestor, né, do prefeito e dos vereadores da importância da ouvidoria e do dever legal de transparência e participação. Então, isso implica em ter leis, né, ter normas, ter estrutura física e canais digitais que facilitem a comunicação, porque isso, quando você disponibiliza apenas site com e-mail e um telefone fixo, se dificulta muito. Sim. Né? Então, hoje, na sociedade atual, existem outros meios, redes sociais, né? Produção de conteúdo para as redes sociais, o incentivo ao controle social. Então, essa sensibilização do prefeito, digamos, das autoridades municipais, é um papel que o tribunal pode desenvolver e vai desenvolver, né, antes da punição. Então, vai estabelecer uma forma de sensibilização indo aos municípios, provavelmente, que já é uma meta da nossa ouvidoria, já está previsto isso, para fazer essa sensibilização, essa orientação. Certo. Então, nesses dois vieses, um de regulamentação, né, inclusive com critérios para a ocupação do cargo de ouvidor, porque não tem, acho que você pode ter observado na pesquisa que a gente tem desde contadores, auxiliar de serviços gerais, engenheiro, enfim, é uma infinidade de qualificações das pessoas que estão ocupando os cargos sem nenhuma capacitação. Talvez, de repente, é só para o chamado, usando a expressão popular, para inglês ver, né? Exatamente. Bota alguém, um nome lá, seja qual for a função da pessoa, vamos dizer que ela está lá na ouvidoria. Só para o cumprimento formal. Justamente. Um outro aspecto, e aí da minha visão, e a senhora vai dizer se sim ou se não, a ouvidoria tem um papel tão importante quanto os portais de transparência, que a gente também precisou ver bater de tecla efetiva até que as coisas acontecessem? Exatamente. A sua percepção está absolutamente correta. Vamos ter que desempenhar isso, fazer nos dedicarmos enquanto controle externo na exigência não apenas desse aspecto de que tenha o cumprimento formal do dever, mas que ele seja minimamente efetivo. Vamos para a participação de um telespectador? Está aí na tela a mensagem do Jefferson Galvão. Ele diz assim: primeiramente, parabéns pelo título, agora a senhora é doutora em desenvolvimento regional, é isso que ele está dizendo ali. Tive a felicidade em acompanhar sua defesa pelo YouTube, fiquei interessado em ler seu trabalho. E aí o Jefferson questiona onde é que pode acessar o seu trabalho. Ele é aluno do mestrado em agroenergia da Universidade Federal do Tocantins. Obrigada pela participação, viu, Jefferson? Certamente a doutora Doris Coutinho também fica feliz com a sua mensagem. Com certeza, muito obrigada, Jefferson. Eu vejo que você me pede, que ele me pede o acesso. Acesso ainda ao conteúdo da tese não existe. Sim. Porque você deve ter assistido, Jefferson, que o ministro fez vários apontamentos, elogiou, fez apontamentos que ele entendeu fosse importante na complementariedade. Então, eu vou fazer Agora vai isso, vou fazer porque vou acrescentar porque eu concordei com as sugestões dele, então vou fazer essa incorporação e aí sim ela vai ficar disponível lá pela Universidade Federal. Vai ser depositada, né, na biblioteca da universidade. E aí sim eu também poderei divulgá-la. Claro. Sim.
Agora, só para o nosso telespectador entender no geral, a senhora fez a defesa semana passada e essa é uma banca de defesa com participação de várias pessoas, salvo engano são 5, né? Entre elas o ministro Fachin, do Supremo Tribunal. Do Supremo Tribunal Federal. Estava presente, ministro, e aí isso também dá mais peso até a discussão e toda a necessidade de vigilância da sociedade sobre as ouvidorias. Exatamente, não? Porque ele foi muito... claro que ele estava ali como professor e avaliador da minha tese, mas a partir do momento que quando ele elogia o tema e a forma como eu desenvolvia, porque ele tem essa sensibilidade quanto à importância do exercício do controle social através, né, ou por meio das ouvidorias públicas. Nós temos mais participação de telespectador aqui, conselheira, e é uma situação bem pontual. Obviamente, estamos botando a opinião e o questionamento do telespectador, e aí, se o município quiser se manifestar, aproveite também para fazer isso. A pessoa faz o seguinte, questiona o seguinte: o que a senhora acha do município de Porto Nacional, terceira economia do Estado, o ouvidor não ser concursado, ser irmão de um vereador e presidente da Câmara? Pode ser uma pessoa com esses vínculos? E aí eu que estou acrescentando no questionamento. Aí, por isso a necessidade de regulamentação. Sim. Enquanto não tiver regulamentação traçando o perfil do ouvidor, esse tipo de situação vai ocorrer. E que não é ideal, em tese. Em tese não é o ideal. Sim. Né? Em tese não é o ideal. O fato de ter vinculação com o presidente da Câmara retrato dessa situação e pode comprometer, mas nós não podemos afirmar isso porque depende da análise do desenvolvimento da instituição ouvidoria, que já vemos, só por não ter essa regulamentação já é indício de falta de... Exato. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Cabe ao próprio município, aí a Câmara tem que fazer uma regulamentação das ouvidorias? Não basta uma lei, digamos que seja uma lei federal, que diga qual é a atribuição? Que já temos, Pois inclusive. Cada município tem que ter a sua lei própria? Exatamente. Tem que ter a sua lei própria para estabelecer, por exemplo, o perfil do ouvidor. Sim. Né? Aí o mínimo de estrutura, quais as suas funções... Isso tem que estar discriminado numa lei, né? E para que a gente possa, até para o próprio exercício do controle externo a cargo do tribunal, poder vigiar o cumprimento da legislação municipal. Sim. Mas enquanto isso não existe, nós vamos fazer o nosso papel em cima da legislação federal, que é uma base, né? Agora, para a gente terminar essa conversa, doutora Doris, é importante dizer que isso independe do tamanho do município. Não é porque a capital está com maior fluxo, maior facilidade de resolver as coisas, que em tese a ouvidoria tem que ser melhor do que aquele município lá na ponta, que o dinheiro é pouco, o movimento é menor. A estrutura independe do financeiro? Exatamente, né? Porque ter uma sala, um ouvidor capacitado, e discriminadas as funções dele dentro daquilo que nós sabemos que é o perfil necessário, que são os canais de comunicação e aí a efetividade na resposta. Então, qualquer município, além da obrigatoriedade, do dever legal, tem que ter essa vontade, né, do prefeito, enfim, dos administradores municipais de que isso se opere. E aproveitando esse canal importantíssimo Sim. que é estar aqui hoje com você, é a conscientização da própria população. A população tem que exigir isso e tem que se conscientizar também da importância dela na melhoria da gestão e que não está vinculada apenas ao voto. Sim. Então é por isso quando eu falo em accountability, parece um nome estranho. Isso nada mais é do que a transparência, né, necessária e o dever de prestação de contas e essa prestação de contas não é lá só a contabilidade. Sim. É a prestação de contas à sociedade
Por que que aquela política pública de saúde não funciona? Por que aquela política de assistência social não funciona? Por que aquela rua não foi pavimentada? Então, não são coisas grandes, são desde das menores. São rotinas. Da rotina. Da rotina do município. Da rotina do município, se funciona ou não. Porque é no município que as coisas acontecem. Sim. E lembrando sempre que o gestor é o empregado do povo. Do povo. Então, pago pelo você, povo. Cidadão, fique atento a isso. Exija o canal para você participar da gestão. Esse é o nosso papel. O nosso papel, o meu, o seu, o de qualquer um de nós, o dever e direito que nós temos de participar. Enquanto controle externo, daí falando como conselheira, sim, nós temos o nosso papel, primeiro pedagógico, né? Nós vamos exercer, e vimos exercendo, se em 2021 emitimos alerta, é porque desde lá já estávamos tomando providência. A primeira orientação, a segunda é a punição. Mas é horrível ter que punir, porque o que é que a gente efetivamente deseja é que ela funcione. Obrigada, parabéns pela defesa. Muito obrigada. Doutora Doris. Obrigada, Juscelina. Muito obrigada. Obrigada.